Olá pessoal, então vamos dar aqui seguimento. No nosso segundo bloco, nós estávamos tratando sobre a arbitragem privada. Nós vimos que o árbitro ele não precisa ser ou ter, né, uma formação específica, mas ele precisa ter um conhecimento profundo das categorias e dos conflitos e das matérias a serem decididas, ok? Agora, ele deve guardar também a neutralidade em relação às partes. Ele deve ser imparcial. Ele não tem que ser esse árbitro que é igual ao juiz de futebol. Ele não tem como não garantir a sua neutralidade. Ele tem que guardar. Ele tem que ser neutro. As partes vão decidir ali, ele vai decidir junto com as partes a decisão dele, mas ele não pode defender nem o interesse nem de A e nem o interesse de B. É o que eles apresentarem, o que for de melhor para a categoria, tá bem? Eles vão agir como se fosse juiz estatal, como se fosse juiz de direito. É diferente, aqui é diferente do juiz estatal, porque ele é arbitragem privada, ele não é um juiz estatal, é uma arbitragem privada. E dessa arbitragem, nós vamos ter o seguinte, ó. Vamos ao slide, ó. O árbitro, diferentemente do mediador, tem poder decisório. Então, vai dar uma decisão para o conflito. As partes, a partir do momento em que aceitaram o que ele fosse o árbitro, precisam se submeter à sentença arbitral. Aqui nós vamos ter também, né, dessa arbitragem, nós vamos ter também uma sentença. E as partes vão ter que comungar ou vão ter que aceitar essa decisão, ok? Já que elas escolheram um árbitro, ok? O mediador é diferente. O mediador, tanto o mediador quanto o conciliador, nós já vimos que o conciliador ele vai ter um canal aberto para manter o diálogo. O mediador ele vai ter a possibilidade de sugerir, de apresentar sugestões, mas não é ele quem vai decidir, o mediador, lá quem decide são as partes. Enquanto que aqui, o árbitro aqui, ele vai dar uma sentença. E essa sentença, porque aqui é uma terceira pessoa, heterocomposição, é uma terceira pessoa decidindo o conflito e não mais a autocomposição. E se você aceitou essa cláusula, você vai ter que se submeter a essa sentença arbitral. Vamos lá? A decisão é chamada de sentença ou lado arbitral. É definidora das cláusulas que vão ser incorporadas aos contratos individuais de trabalho. Todos os empregados que entrarem na empresa depois da sentença terão seus contratos vinculados a essas cláusulas. Em relação àqueles que já estavam lá, há outra discussão, que é a questão da possibilidade de retroação, mas a incorporação ao contrato individual de trabalho é imediata. Então, o que foi decidido, se sair uma sentença arbitral, certo? Se sair uma sentença arbitral e ela for, por isso que se diz o seguinte, através dessa sentença arbitral, e ela for menos favorável ao empregador, aí vai ter uma nova discussão, certo? Mas a todos aqueles, depois daquela sentença arbitral, todo aquele trabalhador que tiver o seu contrato assinado, a partir dali, ela é imediata, tá? E vai prevalecer para os novatos. Todo novato vão se enquadrar naquela modalidade. Por quê? Aqui é um terceiro intervendo, mas se tinha um acordo coletivo, se tinha uma convenção coletiva e ela era mais benéfica do que essa cláusula aqui, o que vai acontecer? Ela não deve aplicar. Aqui nós estamos falando da ultratividade da lei. A lei não pode voltar para prejudicar, retroagir para prejudicar. A lei ela pode retroagir se for para beneficiar. Se for para tirar direito daqueles que ali estão, que já tinham um contrato vigente, então tem que se ter
uma nova discussão. É por isso, a ultratividade da lei aqui, ela não vai, de certa forma, alcançar ou não poderá acontecer. O direito de trabalho não pode. Porque, de repente, essa sentença arbitral, ela é menos favorável. Eu já tinha um acordo. Mas existe também, viu? Não podemos esquecer que tanto no acordo, e nós vamos falar posteriormente, tanto no acordo coletivo, nós já vimos que tem um prazo, né? A convenção coletiva, ela tem um prazo, e o acordo coletivo, ela tem um prazo de durabilidade de 2 anos. Mas, antes de expirar esse prazo, há que se fazer a assembleia, né? Criar as assembleias, para poder construírem esse novo acordo, firmar esse novo acordo. Se venceu a convenção, e a convenção estipulava que era obrigada a dar uma gratificação, a convenção ou o acordo, determinar que era obrigado a dar a esse trabalhador, a essa categoria, alguma benesse, era obrigado a dar por força da convenção e não por força do contrato de trabalho. Lembra que nós vimos que existe uma diferença entre salário e remuneração. Salário é uma espécie de remuneração, enquanto a remuneração ela é o seu salário mais gorjeta, ou seja, todas as gratificações ela é classificada como quê? É classificado como remuneração. Agora, salário é aquilo que está no contrato. Então, a convenção e o acordo coletivo, ele vem e incorpora ou dá, através desse acordo coletivo, uma benesse ao trabalhador. Aí aquela sentença arbitral, já que não renovou, não teve uma convenção, não teve uma negociação coletiva, vem uma sentença arbitral e cancela essa benesse. E aí o que acontece? Aí haverá uma outra discussão quanto a essa questão de possibilidade de retroação. Então, não pode retroagir, porque é prejudicial ao trabalhador, tá? Aí vão entrar em novas discussões e vão ver o que vai acontecer com aquele contrato que já existia, mas a empresa não é obrigada também a pagar se a convenção ou acordo ele venceu e você não firmou um outro acordo. E aí daqui 6 meses, olha aqui, o acordo ele venceu e só daqui a 6 meses é que conseguiram voltar no novo acordo. Tudo aquilo que vinha no acordo, a empresa é obrigada a pagar do acordo anterior? Não. Você pode pleitear individualmente uma ação judicial, pleiteando esses direitos que você tinha da convenção coletiva passada, mas o empregador pagou até a data limite que foi estabelecido, mas ficou 6 meses. E aí a empresa foi lá e lhe pagou o seu salário sequinho. Você pode ajuizar uma ação depois do vencimento dessa convenção ou desse acordo, porque a empresa deixou de pagar? Também não pode. Tá? A empresa não é obrigada a pagar, salvo se quiser, né? A política da boa vizinhança deve prevalecer. Mas se a empresa disser, eu não vou dar essa gratificação até firmar o novo acordo ou a nova convenção coletiva, aí, meu irmão, não tem como você pleitear esses direitos. Porque a lei vai amparar aqui, né, o empregador. Porque a lei determina o prazo ideal ou o tempo ideal para que você elabore uma nova convenção e que ela comece a vigorar assim que acabar a vigência da outra convenção ou do outro acordo coletivo. Porque o que passar daí, se a empresa deixar de pagar, você não terá como pleitear. Ok? Então, essas decisões, essa sentença ou lado arbitral, ela é uma heterocomposição, mas ela é extrajudicial, porque não é um juiz estatal que está determinando aqui essas cláusulas, mas você terá que se submeter a ela, ok? Então, vamos lá, vamos seguir. A sentença arbitral, ela tem força de coisa julgada e só pode ser rescindido se houver alguma das causas que podem ensejar na rescisão de uma sentença judicial. Vamos ler devagarinho aqui, ó. A sentença arbitral tem força de coisa julgada. Se você já tem uma sentença arbitral e você não resolver não seguir, não se submeter a essa sentença, mas você firmou um acordo que você queria o árbitro. A hora que você for na via judiciária, vai dizer, ó, aqui tem força de coisa julgada, essa sentença arbitral foi decidida, salvo se houver algum vício.
né? Ou se o juiz não for, se o juiz for parcial, aí é diferente. Mas se o juiz não for parcial, se o juiz for imparcial e correr tudo dentro dos trâmites legais, esse laudo ou essa sentença também, né, ela terá que ser aceita, terá que ser submetida àquele contrato de trabalho e você não terá como pleitear, né, no judiciário. Agora, o laudo arbitral também pode ser executado? Pode, o laudo arbitral ele pode ser executado, ok? Aí nós temos o dissídio coletivo. Dissídio coletivo, existem algumas regras em relação ao dissídio coletivo. O que é o dissídio coletivo? Nós já vimos que se não houve, negociação coletiva, não houve uma sentença arbitral, não conseguiu chegar a um denominador, ou se essa sentença arbitral ela contiver vícios, se o sindicato não conseguiu firmar acordo ou convenção coletiva, o que me resta? O dissídio coletivo. Aí eu vou chamar quem para resolver? Aqui eu vou chamar o Estado, aqui eu vou chamar a jurisdição, é uma questão de competência. Aqui veja aqui, ó. Dissídio coletivo, existe algumas regras em relação ao dissídio coletivo. Questão de competência, é do TRT, é o Tribunal Regional do Trabalho que tem a competência originária. Ou seja, o dissídio coletivo não vai para a primeira instância, só pode ser decidido a partir do TRT. Então você não vai dar entrada, o dissídio coletivo, você não dá entrada a ele, por exemplo, na Justiça Comum, na Justiça do Trabalho, é o que eu falo em comum, mas é na primeira instância, tá? Você já vai ingressar a competência de julgar esse dissídio, ele é exatamente de quem? É do Tribunal Regional do Trabalho. Ou seja, o dissídio coletivo não vai para a primeira instância. A Justiça do Trabalho aqui não. Aqui nós vamos diretamente para o tribunal. Isso aqui é um dos requisitos, viu? Se você for ingressar com dissídio coletivo, você tem que ingressar, o juiz competente aqui já vai ser o Tribunal Regional do Trabalho. Segunda, as partes são denominadas suscitantes. Ó. É o sindicato que propõe que o dissídio seja decidido pela esfera judicial e suscitadas é o sindicato demandado. Então, quem são as partes? Aqui vai ser o sindicato que vai propor o dissídio, né? Porque não houve um acordo ou convenção e não foi tratado naquele contrato ali sobre a arbitragem. Ou se houve arbitragem, né, houve vício de consentimento, mas dificilmente vai acontecer. Mas na maioria dos casos aqui é porque não houve. Então nós vamos atrás de um dissídio. As partes são denominadas suscitantes e o sindicato que propõe o dissídio, seja na esfera judicial, é suscitadas. É o sindicato demandado. Terceiro, condição de validade. Para que o dissídio coletivo seja possível, é necessária a concordância mútua de ambas as entidades sindicais. Então, a convenção coletiva, nós temos sindicatos de um e sindicato de outro. Se não houve concordância, há necessidade de quê? Há necessidade que ambas as partes, ou já as partes envolvidas, né, autorizem para que os sindicatos ingressem, tá, com o dissídio coletivo. Deve haver prova de tentativa prévia de negociação ou de arbitragem. Lembra que eu falei? Deve haver prova de tentativa. Então você vai ter que provar, para ingressar com o dissídio coletivo, você vai ter que provar que houve, tá? Ou pelo menos tentaram uma negociação coletiva. Que se não resolveu pela negociação, ou que pelo menos a cláusula de arbitragem também. Você vai provar ou que houve uma tentativa prévia de negociação ou de arbitragem. Aí você poderá ingressar com o dissídio coletivo. Se admitido na esfera judicial, superados os requisitos acima, que nós já vimos aqui, que nós citamos, tem que ser direcionado ao TRT, tem que ser comprovado, quem ingressa é o sindicato,
né? Tem que provar que houve tentativa de negociação e que não foi, essa decisão ela não trouxe proveito, que não foi bem aceito e que aí não concordou. Se nessa esfera judicial superados os requisitos acima, a decisão será dada pelo tribunal numa sentença normativa. Lá nós temos uma sentença arbitral, aqui nós temos uma sentença normativa, que estabelecerá condições de trabalho para os empregados da empresa ou da categoria em questão. Essas cláusulas integrarão aos contratos individuais de trabalho a princípio. Então, saiu uma decisão, o juiz decidiu, o tribunal decidiu, certo? Vai ter que cumprir, não tem uma outra alternativa, vai ter que aceitar, vai ter que se submeter a esta sentença normativa. Sentença normativa é o resultado, tá? É o resultado ou é a decisão, como se chama a decisão, quando se ingressa com o dissídio coletivo. Ok? O poder normativo da Justiça do Trabalho é criticado de forma intensa pela doutrina de boa parte das classes empresarial, sindicatos patronais, por acreditarem ser uma função típica do poder legislativo e não do poder judiciário. Gente, cada um tem o seu entendimento, cada um pensa da sua forma. Mas se teve uma negociação coletiva, não firmou um acordo, não firmou uma convenção, não tem uma convenção, não chegou a um acordo no acordo coletivo, a sentença arbitral não deu uma decisão. E o que vai acontecer se existe um impasse? Como não procurar solucionar o conflito? Se a autocomposição não foi possível, precisa sim ter uma heterocomposição. E ainda assim, ainda existem pessoas, ou o poder normativo da Justiça do Trabalho, existem pessoas que criticam esse poder normativo da Justiça do Trabalho, porque se não tem, é uma relação de trabalho, é um contrato de trabalho entre as partes, não tem um acordo, então vai cruzar os braços, vai esperar o quê? Uma greve ou lockout? Porque a greve é uma forma de imposição do trabalhador, o lockout já é uma forma de imposição do empregador. Aí você, num belo dia, você precisa garantir a sua sobrevivência, você é obrigado a ir trabalhar e o empregador é obrigado a pagar o teu trabalho. Aí você sabe que tem um trabalho, firma um compromisso e quando você chega na empresa, o empregador vai dizer, você não vai poder trabalhar não porque nós não firmamos nem acordo, não firmamos convenção, não temos um dissídio coletivo e ninguém decidiu nada e nós não sabemos, eu não quero você aqui. Porque depois você vai me ajuizar uma ação. E eu vou ser obrigado a pagar a você. Então, cada um tem um entendimento, cada um chega ao seu posicionamento, mas assim, alguém tem que decidir. Vai mandar para quem decidir? Quem vai tomar essa decisão? Quem é que regula as relações de emprego se não a Justiça do Trabalho? Por que eles baseiam isso? Olha só. Porque eles acham que essa é uma função típica do legislativo. É o legislativo que vai determinar. Cara, vai sair quando isso? Você tinha um acordo que te dava uma gratificação. Aí vai para o legislativo para depois criar uma norma e determinar o que vai acontecer, da forma que vai ser. Quanto tempo você não vai perder? Aqui, eu vejo que é necessário ter uma posição o quanto antes. Precisa ter um posicionamento célere. E quem é competente para julgar as questões voltadas ao direito do trabalho? Claro que é o Tribunal, é o Ministério do Trabalho, é a Justiça do Trabalho que tem que decidir. Veja aqui a segunda parte. A Constituição de 88 tentou diminuir o máximo possível o ingresso dos dissídios coletivos nos seus tribunais. Hoje, apenas em casos de grandes impactos sociais como greves. Olha aqui. Como que eu citei para vocês? A Constituição, ela não quer. Ela não quer. Muito pelo contrário, ela quer que essa autocomposição ela aconteça de uma forma pacífica, que sente numa mesa redonda as partes, empregados e empregadores, sindicatos e sindicatos,
e resolva essa decisão, ou através de uma arbitragem, que eles elaborem uma cláusula arbitral nesses contratos de trabalho, para que exatamente não venha abarrotar o Ministério, a Justiça do Trabalho. A própria Constituição, ela diz que se for de impactos sociais, e a greve? E o lockout? Então, tem esses impactos. Como não? Quem vai decidir? Quem vai tomar essa decisão? Porque o empregado, aí seria de certa forma um retrocesso. O empregado e o empregador não chegam a um consenso. Empregador, claro que ele também não vai ser bobo, ele não vai querer seguir o acordo anterior, não vai querer seguir a convenção anterior. O trabalhador, se deixar de receber, não vai poder questionar perante a justiça esses direitos trabalhistas. Não vai incorporar nada que não vai incorporar ao trabalho, não vai fazer jus a isso e vai ficar no prejuízo. E ainda há quem acha que o Ministério do Trabalho não possa intervir, que isso não seria, ou pelo menos não deveria ser função. Então, doutores, pensa, é um tema bom para ser discutido, inclusive em trabalhos acadêmicos aí, porque alguém vai ficar no prejuízo. Então, esses doutrinadores, né? Principalmente, mas olha só, pela doutrina e boa parte da classe empresarial, os sindicatos patronais, porque ele acha que é uma função legislativa. Por quê? Sabe por quê? Porque aqui vai demorar a pagar. Se o empregador não paga, quem fica no prejuízo é o empregado, mas ele vai exercer as funções dele. Mas aí o empregador não vai ser obrigado a pagar. Então é preciso que se veja também quem é contra, né, a esse posicionamento. Vamos lá. Os conflitos coletivos só serão levados ao judiciário depois de tentarem negociar e levar a um árbitro privado. Assim, é o último método de solução a ser buscada pelas partes, quando falharam todas as outras tentativas de autocomposição e de arbitragem privada. Se nenhum dos métodos de solução for viável, aí sim o TRT tem competência originária para julgar esses conflitos, fazendo-o por meio de sentença normativa. Ninguém resolveu, árbitro não resolveu, autocomposição não resolveu, então nós vamos buscar o quê? Uma sentença normativa através de um dissídio coletivo. Quem vai julgar? O TRT. Onde é que eu vou ingressar com essa ação? No TRT. Quem tem competência para ingressar com essa ação? O sindicato das partes, ok? Aí nós temos a negociação coletiva. A negociação coletiva, nós já até que tratamos aqui, né, sobre os conflitos, né, coletivos de trabalho. E a negociação é exatamente para evitarmos esses conflitos, que é autocomposição, heterocomposição. É a autocomposição, as partes lutando, brigando pelo seu direito, em pé, entre aspas, de igualdade, onde o acordo coletivo e a convenção coletiva, elas serão necessárias para que se aconteça, e para que ela aconteça é preciso que haja o quê? Uma negociação coletiva. São as partes abrindo mão de algo que já é seu ou buscando algo melhor para garantir uma boa qualidade de emprego, uma boa situação, uma boa negociação entre empregado e empregador, para que o empregado trabalhe feliz. Eu não sei se podemos dizer que trabalhador, que trabalho, que salário, você possa ficar feliz, até porque assim nós já vimos lá na história do direito que o trabalho é uma escravidão, né? Mas nós precisamos trabalhar para garantir a nossa sobrevivência. O trabalho é uma servidão, né? Mas nós precisamos trabalhar. E se você precisa trabalhar, se existe uma relação entre empregado e empregador, se existe uma relação de contrato de trabalho entre empregado e empregador, quem são as partes de um contrato de trabalho? Empregado e empregador. Existem alguns requisitos? Sim, de preferência 4 requisitos. Onerosidade, subordinação, né? Impessoalidade e remuneração
subordinação, impessoalidade e não eventualidade. São os 4 requisitos para que não haja como você negar que existe um vínculo empregatício. Daí firma-se um contrato de trabalho, um exerce a função, o outro assume o risco, o outro do negócio, um remunera o outro por prestar um trabalho e o outro vai lucrar. Aí existe o interesse de A, ou seja, o interesse do empregado, existe o interesse do empregador e existe alguma cláusula contratual que ela não é benéfica para o empregador, mas o empregado também acha que não é benéfico para ela e precisa negociar, precisa chegar a um denominador, precisa chegar a uma solução para evitar um conflito. Aí entra aqui a negociação coletiva. Ela tem que acontecer, essa negociação coletiva, para melhorar a relação entre empregado e empregador. Então veja só, a negociação é uma ação ou procedimento por meio do qual 2 ou mais sujeitos de interesses em conflito ou seus representantes, mediante uma série de contemporizações, cedem naquilo que lhes sejam possível ou convenientes para o alcance dos resultados pretendidos, ou para a consecução de partes desses resultados, substituindo a ação arbitral de terceiro ou a jurisdição estatal. Substituindo, então, evitando uma ação arbitral de terceiro ou uma jurisdição estatal. Então, a negociação, ela é uma forma de autocomposição. Até porque dessa negociação é que vai surgir o ACT ou o CCT, que é o Acordo Coletivo de Trabalho ou a Convenção Coletiva de Trabalho. Mas eu só vou ganhar na negociação? Não. Porque é um acordo, né, gente? No acordo se ganha e se perde. Nessa negociação se abre mão de alguma coisa para ganhar outra. Aqui é um caminho de mão dupla. Você pode ganhar alguma coisa e perder outra, porque vocês precisam chegar no meio termo. Se só o empregador ganhar, o trabalhador não vai ficar satisfeito e não vai concordar com a negociação. E se for vice-versa, o empregador também não vai concordar. E se o empregador não concorda, se o empregador resolve fechar as portas, é pior para quem? Quem vai ficar no prejuízo? Ok? A lei dá o respaldo, mas se por uma razão não chegar a essa decisão, aí vai buscar, nós já vimos que uma ação arbitral, né? Ou há uma forma de heterocomposição, que vai trazer uma terceira pessoa para solucionar o conflito e não mais a autocomposição, porque não seriam as partes resolvendo aquilo, o conflito. E aí a negociação, ela tem que acontecer. É melhor que ela aconteça, para que não haja uma intervenção de terceiro. Então, a negociação é uma forma de quê? Solução de conflitos. É um interesse em conflitos em seus representantes. Ou seja, 2 sujeitos de interesses, né? No meio do qual 2 ou mais sujeitos de interesse em conflitos ou seus representantes, mediante uma série de contemporizações, cede naquilo que lhe seja possível, é claro. Igual, mas aqui através dessa negociação, por exemplo, o artigo 611, ele vai determinar, ele vai trazer também algumas cláusulas. Existem outros artigos também do direito de trabalho que não são possível, né? Algumas coisas serem tratadas ou abrir mão, como nós estamos tratando aqui, abrir mão desse direito coletivo em prol de fechar uma convenção coletiva ou um acordo coletivo, não é. Existem artigos que vedam, porque são direitos adquiridos de toda uma coletividade e não de um contrato individual de trabalho. Então, existem alguns interesses que são também protegidos por lei. Então, não há que se falar em abrir mão de todos os direitos, não. Tem que haver uma igualdade de interesse. Eu vou abrir mão do meu FGTS, no acordo coletivo eu vou tratar do meu FGTS, eu abro mão do meu FGTS. Aí a lei 8.036 falou, opa, peraí, não pode. Não é
passível ou não é possível participar de negociação coletiva tratando de FGTS, salvo se for para melhorar a contribuição ou aumentar a contribuição do trabalhador. Se a empresa quiser dar uma melhoria para ele, mas para tirar o FGTS ou diminuir a contribuição, a lei vai vedar e os artigos vão proibir. Ok, pessoal? Então, no nosso próximo bloco, nós trataremos mais um pouquinho sobre a negociação coletiva, tá? Que é uma forma de autocomposição e evitando assim que exista uma forma de heterocomposição, que seria a atuação de um árbitro, né? Ou até mesmo de uma jurisdição estatal para solucionar os conflitos coletivos. Então a negociação é uma forma, é um procedimento adequado e necessário para que não haja esses conflitos e para que possam ter, ou o trabalhador e o empregador, possa ter um bom ambiente de trabalho e causando assim, de certa forma, um rendimento satisfatório para o empregador e, em contrapartida, o empregador garanta aquilo que foi firmado no contrato individual de trabalho do empregado, como determina no artigo também do Direito do Trabalho, que seja pago, se for mensal, até o 5º dia útil do trabalhador. Então, ficamos aqui e no próximo bloco nós continuaremos a tratar sobre um pouquinho mais sobre negociação coletiva de trabalho. Então, até o nosso próximo bloco.